Podcast Full Cycle, desenvolvimento de ponta a ponta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu vou falar aqui com... Thiago Gambarra, Tech Leader da Multipag. Aê! E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que muita gente às vezes tem até medo de começar a ouvir falar, ou ouviu falar por cima, acha complexo, ou muitas vezes não entende o porquê de a gente começar a trabalhar com isso. E o assunto que a gente vai falar hoje especificamente é o famoso CQRS, ou o Command Query Responsibility Segregation. Mas antes de a gente ir diretamente aqui com o Thiago é o cara do CQRS. Eu tô aí 6 meses querendo aí marcar esse podcast aqui com ele, porque eu fiz questão de fazer com ele esse podcast. Mas antes de eu ir direto com ele, eu queria pedir para você assinar o nosso canal, clicar no joinha, ativar as notificações se você estiver vendo pelo YouTube e, obviamente, segue a gente no Instagram. O nosso Instagram é @devfullcycle e aí embaixo na descrição tem um link para a comunidade nossa do Telegram. Esse canal, basicamente, diariamente, eu pego meu celular e passo algum conteúdo super importante, coisas que eu estou estudando, coisas que eu estou aprendendo, algo que eu acabo não postando em nenhum outro lugar. Então aproveita e entra aí no Instagram. Sem mais delongas agora, Thiago, antes de a gente sair falando diretamente sobre CQRS, me fala um pouquinho mais aí sobre você, rapidamente aí, somente pra galera entender um pouco mais aí o seu perfil. Então, eu atualmente sou líder técnico daqui da Multipag, um gateway de pagamentos aqui faz parte do grupo Stone. Já estou nessa área de desenvolvimento de software há mais de 10 anos, então há mais ou menos há 7 anos já com aplicações corporativas de grande porte. Antes, sistema de reserva, aérea, e agora com essa parte de gateway de pagamento, processamento. Então, o volume de processamento é gigantesco. Para nível de informação, a gente processa basicamente 40% a 45% do e-commerce brasileiro. No último Black Friday, a gente processou 50% do e-commerce brasileiro. Então, performance, velocidade, escalabilidade são coisas assim que tem que estar no nosso DNA quando a gente se propõe a fazer o que a gente faz hoje em dia lá na Multipag. Uma das coisas que eu fiz questão, inclusive, aí de querer falar e bater esse papo contigo, que é o seguinte, muitas vezes a gente hoje em dia a gente sabe trabalhar com containers, a gente consegue trabalhar com diversos pontos, conseguir configurar e criar laboratórios em Amazon, em Google Cloud, etc., né? Mas em alguns aspectos, quando a gente está falando em escalabilidade pesada e sentir realmente o que é a dor de um banco de dados sofrer, né? Eu acho que esse tipo de coisa vale a pena a gente falar com quem vive isso no dia a dia, tá? Eu já tive a minha época que eu trabalhava com algumas aplicações que o meu banco de dados fervia e naquela época a gente fazia um CQRS na gambiarra, não existia nem esse nome, nunca nem tinha ouvido falar. Mas hoje em dia, a minha realidade não é hoje em dia trabalhar com o meu banco de dados fritando por aí. Então, nesse ponto eu preferi chamar o Thiago, porque ele tá vivendo mais essa realidade, né? E eu acho que esse conhecimento e esse feeling que ele vai ter na forma como ele vai explicar esses pontos aí pra gente, vai enriquecer muito mais do que simplesmente eu preparar um conteúdo super teórico sobre CQRS, mostrar alguns exemplos, mas uma coisa a gente sabe, na teoria a parada é de uma forma, mas na prática, onde a coisa funciona, onde você tem que processar 50% do e-commerce, não sei quantas transações por segundo, aí faz a diferença, e aí o Thiago aí vai ajudar a gente nessa tarefa aí, nessa brincadeira agora aí sobre o CQRS. Thiago, explica pra gente aí, eu já dei a letra aí, né, CQRS, Command Query Responsibility Segregation, mas afinal de contas, o que é CQRS? Então, eu falo que o CQRS é um framework muito simples de se explicar, mas muito complexo de se aplicar. Então, de uma forma muito simplista, é basicamente você ter um fluxo de escrita e um fluxo de leitura. O que significa isso? Toda a minha parte de escrita
ela vai ser desenvolvida para responder ao meu domínio, ou seja, para as minhas regras de negócio. É basicamente passar por, de fato, quem usa DDD ou algo do tipo, passar por todas as camadinhas lá do DDD bonitinho. Já a parte de leitura, não. A parte de leitura eu estou buscando a performance, eu estou buscando a melhor visualização para um determinado cenário. Então, pode ser que em um cenário de visualização detalhado, eu preciso de um banco, uma projeção, ou para um resumido, eu tenho uma outra projeção, um sistema de contabilidade, eu tenho outra, mas todas essas informações já estão persistidas, não tem regra de negócio, eu estou apenas mudando a forma como eu vou visualizar o meu dado. Então, basicamente, eu tenho um caminho de entrada para os dados e um caminho de leitura totalmente desacoplado. Não tem aquela coisa do CRUD tradicional, que dentro do meu projeto, todo o meu fluxo de entrada passa, por exemplo, dos meus DTOs iguais e minha resposta também passa por todo aquele fluxo, muitas vezes até a gente pegando o hino no banco de dados, replicando a entidade da entidade e respondendo a informação para o usuário. A ideia do CQS, não, para cada tipo de visualização, para cada necessidade de leitura, eu tenho uma projeção de dado que melhora a performance para esse procedimento, para essa entrada, para essa visualização. Bom, deixa eu ver se eu entendi e ver se eu tô falando certo aqui para você. Vamos imaginar que eu tenha ali um processo de escrita, né, uma regra de negócio, né, sei lá, uma cobrança ali de um e-commerce. A gente sabe que na hora que a gente está cobrando o e-commerce, você vai ter que falar qual é o produto, a quantidade, vai ter que ter o processo para gerar nota fiscal, já vai ter que ter a aprovação, o código dos pagamentos, as parcelas, vai ter que ter quantas vezes esse produto, as views, um monte de coisa é gravada simplesmente por um checkout, um botão que o cara clicou. Certo? Isso é uma coisa, a gente sabe que esses dados vão estar lá. Agora, por exemplo, em algum momento eu quero, por exemplo, pegar um relatório no meu cliente final, eu quero pegar o relatório das compras que aconteceram comigo aqui, que parcelaram em 10 vezes nesse tipo de coisa, né? Com esse tipo de, sei lá, transportadora, nesse tipo de fornecedor. O que você está me dizendo nesse caso é que na hora que eu estou gravando, né, no meu banco de dados é uma coisa, mas ao mesmo tempo que eu estou gravando o meu banco, eu posso gravar essa informação em um outro banco de dados que eu vou usar para leitura e eu formato esse banco de dados de uma forma que fique mais fácil de eu ler. Ou seja, eventualmente eu não preciso nem dar um join na forma como eu separei a minha tabela. Ou seja, já deixo ela bonitona da forma como eu queria. Essa é a melhor utilização do CQRS. Existem algumas formas de você implementar o CQRS, são parte que te dá uma flexibilidade muito grande, mas a melhor forma é trabalhar desse jeito, ter mais de um banco de dados ou mais de um documento, depende, não necessariamente você precisa ter se você estiver trabalhando com um banco de dados num ciclo, você não necessariamente precisa ter mais de um database, mas pode ter mais de uma coleção de documentos com padrões diferentes que favoreça a visualização de acordo com a demanda que eu quero entregar. Então, com um relatório, posso ter uma coleção específica já para o relatório. Se eu quiser ter por exemplo, um contador para saber a quantidade de produtos, eu consigo botar numa coleção que já me dê exatamente o contador, sem eu precisar ter que fazer um count na minha base de dados, ter todo aquele processamento de count, já vai auto-incrementando. Então, eu consigo fazer projeções do dado que foi persistido pelas minhas regras de negócio de uma forma que vai facilitar a minha leitura. Tá, então, na realidade, quando a gente está falando em CQRS, não é só simplesmente pegar muita gente pensa que é pegar um master, né, onde você grava os dados, gerar um slave de leitura, e daí eu só leio nesse e eu tô com CQRS. Então, isso por incrível que pareça, isso é uma das formas de usar CQRS. Como eu falei, CQRS te dá uma possibilidade muito grande. Você ter uma base de leitura, uma base de escrita, com Always On, por exemplo, da SQL Server, é uma forma de você fazer essa projeção. Então, eu já estou projetando, estou dividindo o meu fluxo. Tudo que é leitura vai no meu read-only, tudo que é escrita vai no meu... Só que não é a melhor forma. Essa é uma forma mais arcaica de fazer isso. Existem formas melhores de fazer isso. Eu posso também ter um CQRS que, por exemplo, eu não faço a minha projeção do meu código, não trabalho com eventos ou algo do tipo. Posso ter um ETL que fica lendo no meu banco principal e projetando esses dados num outro banco, e esse outro banco me dá o dado com uma visualização melhor. Isso também é uma forma de implementar CQRS. Existem formas.
cada forma vai de acordo com a arquitetura, com a maturidade do seu time e com as suas necessidades de negócio. Então, é muito estudar qual é a necessidade e implementar para atender da melhor forma possível essa necessidade. Então, a base inicial da história, da galera que vai começar a partir de agora, querer pensar em trabalhar com CQRS é o seguinte: um benefício CQRS, obviamente, está em o cara que eu tô gravando e o cara que eu tô lendo é diferente, só aí eu já vou reduzir pra caramba a carga das paradas, né? Então isso aí é vamos dizer, é o primeiro passo para ajudar um pouco em relação a desafogar acesso de dados e tudo mais. Mas o segundo passo é você ser esperto. Já que eu tô duplicando esses dados, por que não duplicar o dado num outro formato para facilitar na hora de eu ler esses dados mais ainda, para a minha aplicação ficar mais rápida? É mais ou menos isso? Exato. Essa é a melhor forma. É a forma de já ter a projeção correta da informação. E você pode projetar em... Eu posso, por exemplo, se a necessidade de acesso de uma informação é muito rápida, eu posso fazer essa projeção, por exemplo, no banco de cache, no Redis da vida. Então eu já projeto lá e quem for ler, já lê direto do cache. Não preciso nem ir no meu banco de dados para buscar informação. Já leio em memória, já leio o dado bem quente, bem rápido. E isso vai muito de acordo com a arquitetura, com o planejamento de cada necessidade. Então o que você está me dizendo é o seguinte: eu estou com o meu banco de dados normal da minha compra, por exemplo, e eu acabei de fazer o pedido da minha compra, gravou ali no banco de dados relacional lá normal, mas eu quero dar uma forma simples dos meus clientes começarem a saber como é que está o status do pedido. Nesse momento eu poderia botar isso num Redis da vida com o status, e enquanto isso está rodando, eu posso ter um processo de ETL por trás, eu posso ter outros processos que ainda estão montando aquela base mais completa, mas os dados mais básicos eu tô lendo de um banco de dados de cache que tá me ajudando a curto prazo ali naquele momento. Então, um exemplo disso, eu acho que no e-commerce ficou muito claro, por exemplo, quando você vai fazer uma compra no e-commerce, quando você vai adicionando os itens no carrinho, você, ao mesmo tempo, você pode persistir nessa informação para você ter um histórico, até mesmo preservar o que o cliente comprou para uma coisa de BI, só que para o cara que vai ler o site, quando for ler e pensa no Black Friday, tem um acesso gigantesco. O que eu faço para facilitar a minha visualização? Então, ao mesmo dado que eu vou persistir no banco de dados, com uma equipe de BI, qualquer coisa como tal, eu nem sei se o cara de fato vai efetuar aquela compra, eu posso deixar ele também num cache distribuído, e o cara quando for adicionando os itens do carrinho, for te removendo, a visualização para gerar velocidade, vende ele no meu banco, que eu estou persistindo, eu vou direto no meu banco de cache. Então, ao mesmo tempo que eu estou persistindo para ter o histórico, porque dado hoje em dia é uma coisa extremamente importante, que é essa área... Acho que é uma das áreas que mais cresce, essa área de dados, que hoje dados é o novo ouro do século XXI. Então, quanto mais informações, melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu quero passar uma velocidade para o cara que está comprando. O cara não quer adicionar um item no carrinho e ficar lá 3 horas para ver se o item de fato está no carrinho para depois finalizar a compra. Então, eu projeto minhas regras de negócio, mas a visualização eu visualizo do banco de cache que vai me dar velocidade. Acho que é um exemplo bem... mas trazendo para a realidade da maioria das pessoas da utilização do CQRS. Top. Você falou agora aí que, tipo, dado é uma das coisas, é o ouro do século XXI. Mas daí, muita gente, e eu assumo que no início, antes mesmo de eu começar a trabalhar com microserviços, às vezes eu tinha algumas situações que eu tinha que duplicar dados, inclusive para facilitar a leitura desses caras em algumas situações, e eu não gostava, eu tinha uma versão muito grande. Quando eu comecei a trabalhar com microserviços, e cada banco de dados aí tinha cada microserviço tinha o seu banco de dados, aí eu falei, bom, abraça a parada, porque realmente eu vou ter dado duplicado. Agora, com o CQRS, além de você ter os dados são microserviço duplicado, etc, você vai ter a duplicação duplicada da parada. Como que você se sente hoje em dia, no final das contas, tendo tanta informação duplicada? Porque tem, né? Hoje em dia tem informação. Você tem os logs duplicados, você tem log no Elastic, você tem um log no Influx, daí de repente você tem o log do log, você tem a compra e como é que foi a compra e etc. Isso aí te perturba? O que vocês acham? Vocês estão aí, por exemplo, na Estônia e na Mundipag. Qual que é a preocupação com vocês? Tem preocupação em duplicação de dados?
Ou não? É só mais dados que eu tenho? Não tem essa preocupação, porque hoje em dia armazenamento é uma coisa muito barata, se tu for parar para pensar. Então, espaço de armazenamento é uma coisa muito barata, já deixou de ser uma preocupação grande. Hoje em dia, o mais importante para mim é velocidade. Eu preciso entregar da forma mais rápida possível, mas consistente de acordo com a necessidade. Então, armazenamento, quantidade de dados gigantesco não é mais o problema. Pelo contrário, meu time de BI adora quanto mais informações ele puder ter detalhadas de acordo com o contexto, para ele é melhor, que ele consegue minerar essas informações e tirar perspectivas de algum cliente, fazer alguma análise mais aprofundada. Então, quanto mais informações focadas num determinado contexto, melhor. Então, para a gente não é um problema ter dados duplicados. O grande problema de ter dados duplicados é você garantir a consistência desses dados. É por isso que quando a gente está falando principalmente de CQRS, você tem que entender que você vai trabalhar sempre com uma consistência eventual, que nem sempre o dado projetado é o dado quente. Então, isso tem que estar muito claro na mente de quem for trabalhar com CQRS, principalmente quando for trabalhar com CQRS orientado a eventos e projeção de mais de uma base de dados. Nem sempre o dado de visualização é o dado quente. Então, sua aplicação tem que estar maleável para esse tipo de coisa. Então, um exemplo, o Twitter. O Twitter ele foi um dos precursores da prática do CQRS deles que eu tenho estudado. Quando você manda um Twitter, você escreve uma mensagem, você ainda nem terminou de salvar a mensagem no banco do Twitter, ele já propagou essas informações para todo mundo que está te seguindo. E o dado ainda não foi nem necessariamente salvo. Se naquele momento acontecer algum problema, aquele dado é perdido, em algum momento some da timeline dos caras. Mas para eles isso não importa. Importa a velocidade da entrega da mensagem para todo mundo que está lendo o seu Twitter. Então, isso é uma coisa importante. A consistência eventual é, de fato, uma realidade para quando você trabalha com CQRS e dados projetados. Você, inclusive, adiantou um ponto que eu queria falar. A gente tem aquela bendita história, né? A famosa consistência eventual. Se você não está muito ligado o que é consistência eventual, é o seguinte: os dados, uma hora que eu gravo, a base de leitura, eventualmente, tá, vai estar igual à gravada, mas pode ser que por alguns milésimos ou por alguns minutos, depende muito da situação, vai ter uma discrepância, né? E daí, quando você assume, né, para você que você tem essa consistência eventual, tudo, a forma de comunicação, inclusive, do seu sistema, você vai falar que alguma coisa, alguma informação pode ter alguma pequena discrepância enquanto as paradas vão se atualizar. É só ver em Facebook, por exemplo. Poxa, você muda o seu nome no Facebook e você vai ver, dias depois, você olha alguns posts que você participou e tá seu nome antigo ainda. Por quê? Provavelmente não deu tempo de sair replicando essas alterações para as outras bases. Porém, Thiago, tem aqueles caras que são mais... Eu vejo esse chefe meu gritando na minha orelha na hora que a gente fala em consistência eventual. Eu trabalho em banco a vida inteira. Eu não posso chegar e consultar o meu extrato e falar que o meu extrato está eventualmente diferente do que ele deveria estar. Tem como eu trabalhar com CQRS, ok? Mas garantindo que os dados realmente eles vão estar iguais, não vai ter consistência eventual, ou seja, o dado sempre vai ser quente? Então, vou te dar duas notícias tristes. A primeira é que o seu extrato não é verdadeiro, o seu extrato está te mentindo para você. O extrato nunca é de fato o dado real que está no banco de dados. Se você for parar para pegar o seu extrato, todas as vezes que você for consultar ele, você vai ver que tem dados faltando. Você acabou de fazer alguma transação, principalmente que movimenta pouco a conta bancária, não vai sentir tanta diferença. Mas uma movimentação de uma empresa que tem entrada e saída de muito de dinheiro o tempo todo, você vai ver que também é uma inconsistência eventual. Isso é um ponto. Mas o saldo tem que bater o tempo todo, né? Não bate. Não bate? Não bate. Eu faço a parte de você. Uma empresa que tem uma movimentação alta de centavos e coisas do tipo, se você for somar tudo o seu extrato, eu garanto para você que, não vou dizer que seja 100% das vezes, mas eventualmente não vai bater. Isso daí eu te dou certeza absoluta que 99% dos bancos vai acontecer. Dito isso, tem como você trabalhar com o CQRS mantendo a consistência. Eu não aconselho, porque você vai perder o melhor do framework, que é você ganhar velocidade.
Porque para você manter a consistência do dado, você tem que garantir que, de fato, todas as suas bases projetadas foram atualizadas de forma iguais. Então, você tem que esperar que toda essa resposta aconteça para, de fato, confirmar que aquele dado foi persistido. Então, grande parte do ganho, da escalabilidade, da velocidade, você deixa de ganhar. Eu assumo que, cara, eventualmente vale a pena para eu ganhar performance. Mas se não for uma realidade, você pode garantir isso daí. Então, você pode esperar que, de fato, todos os commits aconteçam depois de você retornar e por aí vai. Ou então você trabalha de uma forma que eu sempre recebo uma requisição, exemplo, se for o caso, eu recebo uma requisição e só depois que eu projetar todos os itens em todas as bases é que eu te mando um webhook de confirmação que aquele dado de fato foi persistido. Essa é uma outra forma de garantir estratégia e manter a sincronicidade. Então, você imagine que você me manda uma solicitação. Salva essa informação na sua API. Eu falo assim, ok, recebi. E assim que eu tiver projetado tudo, processado tudo, eu te vou lá e te envio uma resposta. Não é a melhor forma, mas é uma das formas também de você garantir que todos os dados projetados vão ter essa consistência. Ou aguardar. E aí você perde o melhor, que é a performance. O tempo. Tá, então normalmente uma grande sacada aí pra galera usar CQRS é realmente tentar entrar nesse mindset aí de consistência eventual. É o que mais... O caminho... Eu aconselho. Você que mexe aí com e-commerce, transações, etc., tudo CQRS ou não? Então, nem tudo dá para trabalhar com CQRS. Isso é importante, nem tudo. Isso varia muito de acordo com o seu negócio. Mas sempre que possível a gente trabalha. E, como eu falei, existem algumas formas de fazer CQRS. Eu posso trabalhar com um CQRS eu fazendo através do código, ou seja, eu trabalhando com barramentos de eventos. Toda vez que chega uma solicitação, eu persisto na minha base, disparo um evento, e esse evento é consumido e propagado para outras bases, e assim eu garanto que meu fluxo na minha base principal, que é minha base segura, minha base primária, que às vezes você pode trabalhar com SQL Server justamente para garantir o ACID, ainda mais dado ser bastante seguro, você garante que o fluxo vai acontecer independente do outro. Só que, como falei, se a consulta for no meu banco de projeção, pode ser que eventualmente tenha um problema. Agora, no meu fluxo, isso também é uma coisa muito importante. Dentro do meu fluxo de escrita, algumas vezes eu vou no banco de dados. Então, CQRS, todo fluxo de leitura, eu sempre vou no banco projetado? Não. Eu só vou no banco projetado de acordo com uma necessidade de fazer uma projeção específica. Mas no meu fluxo de escrita, eu vou no meu banco de dados principal. E nesse fluxo, eu tenho que garantir que o meu ACID, exemplo nosso, quando eu vou gerar uma transação, eu não vou no meu banco de dados projetado para saber se aquela transação já aconteceu ou não. Eu vou no meu banco quente, eu vou no meu banco primário. Depois que eu confirmo é que eu vou fazer a projeção para o outro banco. Quem vai ler desse banco não é meu fluxo principal. É um outro fluxo, esse que o nome é CQRS, é um outro fluxo, que é o fluxo de leitura que vai no dado projetado. Então eu garanto a consistência na escrita e garanto a eventual na leitura. Então, essa é uma distinção importante. Durante a escrita, sim, eu vou algumas vezes no meu banco de dados, mas eu vou no meu banco de dados quente. Eu nunca vou no meu banco de dados projetado. Eu garanto essa consistência da escrita, que é o mais importante. Você precisa, por exemplo, gravar alguma coisa no seu banco quente, mas para gravar a sua regra de negócio precisa consultar se algo aconteceu. Você vai no banco quente porque você precisa ter certeza realmente que a parada aconteceu e não está ainda no processo lá da geração do outro banco. Agora, cara, indo um pouco mais pro lado de código, tá? Você falou que na hora que você coloca o código, etc e tal. Uma coisa que toda hora que eu vejo sobre CQRS é a parte do command. Significa e fala, o command basicamente é qualquer comando que você vai mandar para mudar o estado da sua parada, de forma geral, mas da sua entidade. Cara, mas aí a gente tem que mudar a forma de como trabalhar. O meu command eu tenho que criar, entre aspas, um command, né? Porque tem frameworks que você cria new commands, né? E os commands são executados através de eventos. Eu tenho que fazer necessariamente dessa forma, ou eu simplesmente utilizo ali o meu RM normal e persistiu e dane-se. Então, na verdade, os comandos não são acionados através de eventos, tá? O comando é sempre uma intenção do usuário.
Então, para quem trabalha, por exemplo, com DDD, que é uma outra coisa bem legal, o comando sempre reflete o user case do usuário. Então, é sempre uma ação que o usuário tem. Isso muda até a forma de você desenvolver. Eu gosto muito da CQRS, além de tudo, que fica muito explícito através de um comando com a intenção do usuário. Eu nunca vou ter, por exemplo, quando eu uso CQRS, aquela coisa de... vou dar um exemplo de uma locadora. Uma locadora não, sistema de cadastro de usuário. Eu nunca vou ter um salvar usuário. Na verdade, eu não salvo o usuário. Eu crio o meu usuário na minha base de dados. São comandos de criação de usuário. Outro exemplo, imagina que eu quero alterar o documento de usuário. Eu não estou alterando o usuário, eu estou alterando o documento de usuário. Então, muda o meu mindset para focar sempre em user case. Então, o comando ele sempre traduz uma intenção de usuário, é sempre uma afirmação. Então, o comando ele é sempre afirmativo, é sempre uma ação. Então, eu consigo expressar isso no meu código. Aquela bendita camada de serviço, de use case, que você tem lá, que baseado no caso de uso mesmo que você tem, né? O seu cliente precisa comprar no processo de compra, naquele momento, é aquela intenção que é rodado basicamente o comando que vai gravar no banco de dados. Basicamente você vai estar vindo de fora para dentro, né? O comando, o seu código, o seu caso de uso tá ali como se fossem os seus serviços, né? Que é um fluxo baseado em algo que vai acontecer. E passando por esse fluxo, ele vai entrando no seu domínio, passando pelas regras, até o seu objeto, né? As suas entidades estiverem no estado ok, e daí você simplesmente dá um salvar. Isso, exato. Então eu gosto também do CQRS, além de tudo isso que a gente falou, se eu quiser usar do framework da forma mais simplista possível, eu ainda tenho esse ganho de ter focado na regra de negócio e não naquele CRUD tradicional que eu simplesmente faço a criação, atualização, leitura. Não. Isso daí eu não expresso nada. Cara, esse que é o negócio. O cara é muito desenvolvedor hoje em dia. O cara não é programador, ele é desenvolvedor de CRUD, saca, cara? E essa parada de ficar fazendo CRUD é de sofrer, né? Porque no final das contas não vai servir pra nada os CRUDs. CRUD sem regra de negócio não serve pra nada. Né? Além de tudo, dificulta a comunicação com o stakeholder da solução. Quando eu trago essa ubiquitous language de uma forma de código mesmo, através de comandos, expressando a ação do usuário, fica muito mais simples de eu estar me comunicando com o meu stakeholder, com o meu PO, quem for o demandador da tarefa. Então, em vez de eu falar, cara, eu fiz o update do usuário. Cara, update do usuário? O que é o update do usuário? O stakeholder não sabe o que é o update do usuário. Eu fiz a atualização do CPF do cara. Fica muito mais claro para ele o que é aquela ação que você está fazendo. Então tem muitas operadoras tentando resolver, sei lá, problemas de cliente. Mas eventualmente eu tô com o meu cadastro na tela aberto. Um cara do call center tá com o meu cadastro aberto e ele pode alterar esses dados. Porém, ao mesmo tempo, sei lá, na coincidência, tem alguém de marketing com o meu cadastro aberto para tentar fazer alguma ação. Eventualmente, um cara do financeiro tá mexendo também com os meus dados, né? Se a gente não for trabalhar com CQRS e toda essa parada de leitura, a gente ia ter que praticamente dar um lock no cadastro do cara para primeiro o cara simplesmente usar, salvar os dados, para daí o outro abrir, usar os dados. Com CQRS, não, né? Todo mundo pega a base de leitura, ali no caso, e daí no final das contas, o que rola? Salvou, e daí o salvamento rola dessa forma. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E, eventualmente, o cara que for ler do marketing pode estar com informação desatualizada. Isso acontece, e por isso que algumas vezes as pessoas ficam assim, sem saber. Pô, acabei de falar dando exemplo da telefonia, acabei de falar com um consultor aí que dando exemplo, paguei a conta. E você tá me ligando também, é porque a projeção ainda não aconteceu. Então não fique xingando a operadora de telefone. Os cara de TI com CQRS, né? Isso aconteceu comigo ontem, no final das contas. Eu tinha reagendado uma consulta médica minha num hospital aqui. E assim que eu reagendei, beleza, passou uns 20 minutos. Eu comecei a receber SMS da consulta falando, hoje você tem uma consulta
né? Mas essa consulta já tinha sido reagendada, mas provavelmente naquela base lá que ia disparar os avisos, tava com meus dados antigos ainda e... Pode ser tanto o CQRS quanto um erro do desenvolvimento de não sincronizar as informações. Então, eu acho que eles já deviam ter recebido um banco, né? Que eles iam fazer os disparos e o dado estava desatualizado ainda. Eles não pegaram o dado quente na hora de enviar o ponto. Agora, cara, uma pergunta. Quando a gente está falando sobre CQRS, deixa muito claro uma parte de command, que você já explicou pra gente, que é a parte, basicamente, a gente vai pensar sempre na intenção de algo, né, do usuário, em fazer alguma modificação. Normalmente a gente utiliza casos de uso, né? Hoje em dia, eu particularmente, eu não consigo mais criar software, simplesmente ir fazendo os CRUDs, criando os relacionamentos, mas sem ter aquela camada de casos de uso, onde você realmente tem o passo a passo o que vai fazer, né? E essa que é a grande diferença de você ter adicionar, remover, alterar, e você criar um cliente com envio de e-mail, né? Aí é diferente as camadas que a gente está trabalhando. Mas como é que funciona a camada de busca em relação a isso, né? A camada de consulta. Porque eu gravo de uma forma, na hora de buscar, você vai configurar todo o seu framework, a forma como você trabalha para fazer busca na base. Como é que existe alguma técnica, alguma recomendação para fazer algo desse tipo? Então, a primeira recomendação é que você não aproveite suas entidades na busca. Então, suas entidades são para persistência e você vai até usar ela para busca, mas a busca na hora da execução do comando. Para busca de query, quando a gente está falando de CQRS, o ideal é que não utilize as entidades. A gente utiliza, vou falar uma linguagem mais técnica, a gente utiliza os DTOs já com as informações exatas que a gente quer persistir. Ou então, se você usar um GraphQL da vida aí, você já vai direto na base, no banco de dados de documentos, já busca as informações de fato que você queira. Então, você não reaproveita essa parte de entidade de domínio. O ideal é que você nunca faça isso. E aí, se você pode ter essa busca via API no mesmo sistema, então eu faço a parte de comando e a parte de consulta no mesmo sistema, só que eu tenho que desacoplar bastante. Então, uma coisa é escrita eu vou no meu domínio, vou nas minhas regras de negócio, vou nas minhas entidades, faço tudo bonitinho. A parte de leitura não, a parte de leitura eu vou buscar um dado projetado, um dado manipulado para facilitar a visualização, um dado trabalhado. Então, é totalmente diferente os DTOs que você vai fazer na parte de busca das entidades que você vai persistir. Não deva reaproveitar, não deva. Se você começar a reaproveitar as entidades para as buscas, para as queries, a chance de você misturar os dois fluxos é muito alta. Você vai querer em algum momento, vou botar aqui na entidade também, por exemplo, um count que tem lá que eu não persisto, mas que eu já trago no projetado. Vai acabar misturando as coisas e vai virar um código macarrônico gigantesco. Então, cara, para quem trabalha com multicamadas no projeto, faz uma camada só de leitura lá e um projeto só de leitura e você vai lá e busca informação projetada e aí uma camada de presentation, reúne isso tudo aí. Ou se você for trabalhar com mais de uma API, eu quero uma API só para escrita, com todo o meu fluxo, minha regra de negócio, e uma API só de leitura. Exemplo, quando eu tenho um tipo de sistema que tem relatório, posso fazer uma API só para exposição de relatório. Pode ser um outro serviço, inclusive. Exato. Quando eu falei uma API, um serviço só para relatório, não necessariamente no meu serviço principal. Então aí fica mais claro que eu não estou reaproveitando as minhas entidades. Então, se fosse dar uma dica, nunca reaproveite suas entidades para busca, para a parte de query. A chance de você misturar o seu código e virar um macarrônico é muito alta. Separa. Mas às vezes, em alguns casos, é exatamente igual, é a mesma coisa. Cara, aí talvez o CQRS não faça sentido para o seu negócio. Você não tem nenhuma mudança, só que lá talvez... Configura o seu banco de dados de master slave e você vai estar bem. É tipo isso, né? Talvez não faça sentido de usar um CQRS para event source da vida aí. Você faz um banco de dados, faça uma leitura com um framework que é um pouco mais performático, para um micro RM da vida, que é muito mais performático, e persiste, sei lá, com RM. Use dessa forma. Beleza, essa é uma possibilidade. Agora, se você quer uma coisa mais detalhada, aí tem que separar. Eu não aconselho misturar. Então, essa aí que eu acho que é a parte que eu posso dizer que é mais mind-blowing quando você está trabalhando com CQRS. Porque a gente fica ali tão preso nas nossas entidades, os relacionamentos, as paradas, como é que funcionam. E daí o cara fala, tudo isso aí que você faz, maravilha, continua. Mas na hora de ler,
você não tem mais entidade. Você não tem mais o seu user object, o seu new user ali, dependendo. Né? Você pode até criar, mas não é aquela sua entidade que faz parte do seu domínio. É um outro cara que você está usando só para manipular realmente os objetos, mandar de uma camada para outra ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, é programar pela metade. É tipo isso, né? Cortar metade do que você está acostumado a fazer e botar uma outra parada ali, né? Hoje a gente usa... Algumas pessoas começam a adotar o CQRS, já cria uma antipatia pelo partner, que é o fato de algumas vezes ter muito código que parece que é duplicado. Ah, mas eu estou fazendo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, você usar um fluxo só, você não usar dois fluxos. Ele parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Eu posso ter dois cachorros da mesma raça, eles são parecidos, mas não são o mesmo cachorro, são cachorros diferentes. Então isso que é importante, mudar esse mindset. Parece a mesma coisa, mas não é. Numa hora que você tem que mudar essa exibição para o usuário, é que você vê que não é a mesma coisa. Aí você quer começar a adaptar suas entidades, fazer um puxadinho e acabou. Aí começou a adaptar. Esse é um ponto importante. Entidade, é uma parada única do usuário. Se você começar a criar, adicionar mais coisas na entidade só para facilitar a visualização dos dados pro seu cliente final, tá errado. Né? Exato. Uma coisa é a entidade, a sua regra de negócio, outra coisa é os dados que estão no banco de dados. Né? Então, a partir do momento que você começou a mexer na sua entidade só para ela servir um banco de dados, aí a parada colocou. Mas uma coisa, Thiago, você falou exatamente em algo que é o que eu ia te perguntar agora, no final das contas. Você falou, não, o cara vai estar trabalhando aí com CQRS e Event Sourcing. O que é Event Sourcing? E porque normalmente quando a gente fala de CQRS, a gente está falando aí de Event Sourcing. Então, o que eu falo? Não necessariamente você precisa trabalhar com o conceito de CQRS, o Event Source, o Event Drive, de acordo com a nomenclatura que você queira utilizar. Mas ela facilita muito a sua vida. É você começar a pensar de outra forma, você começar a projetar as informações de forma a trabalhar com eventos. Então, começa a ter um terceiro pilar. O CQRS basicamente trabalha com 3 pilares. Com os eventos, com os comandos e com as consultas. Os eventos, esse terceiro passo que a gente começa a falar agora. É por isso que muita gente faz confusão entre CQRS e Event Source. Porque, por evento ser um dos pilares do CQRS, todo mundo confunde, o CQRS e Event Sourcing é a mesma coisa. Não é. Eu posso trabalhar com o conceito de Event Sourcing sem trabalhar com CQRS. Principalmente quem trabalha aí com as linguagens como Python, ou orientada a eventos, é totalmente diferente. É um conceito que você trabalha com snapshot, o dado é sempre uma foto, nunca é uma entidade. Então, o conceito de Event Source é basicamente isso. Você trabalhar com, basicamente, fotos do momento que você está executando aquela operação. Então, imagine que eu atualize um cliente. Eu nunca, quando eu trabalho com Event Source, eu nunca vou atualizar de fato o cliente. Eu vou estar fazendo uma nova foto daquele cliente naquele momento. Então, é uma mudança de paradigma. Eu gosto de usar esse exemplo porque acho que facilita o entendimento. É uma mudança de paradigma que você tem que sempre trabalhar. Qual a vantagem de trabalhar com Event Source? Você consegue voltar. Então, como eu estou tirando várias fotos ao longo da minha execução e nunca estou modificando um objeto, eu não modifico uma entidade, eu crio uma nova entidade com uma foto diferente. Então eu consigo fazer uma volta exatamente para aquele ponto da foto inicial e eu sei exatamente o que aconteceu. Então eu não corro risco, por exemplo, se eu não tiver uma tabela de histórico, de saber que o antigo nome do usuário era João e agora é Carlos. O que você está me dizendo é que, por exemplo, eu tenho a minha linha lá, usuário, nome, e-mail, CPF e endereço. Aí você vem para mim e fala, Wesley, mudei, o meu número da minha casa agora é 02. Aí eu vou lá no sistema e mudo 02. Quando eu der um salvar, ele vai recriar uma nova linha no meu banco de dados, com todos os meus dados ali, com o dado 02. Mas aquela linha anterior, que estava com o endereço, sei lá, 01, ainda está lá. Mas eu sei que essa é a última versão que eu estou trabalhando, é isso? Exato. Quando a gente trabalha com Event Source, a gente basicamente, de uma forma bem simplista, é isso. Então, não necessariamente o CQRS ele é atrelado ao Event Source, ele facilita. Por quê? Como o evento é um dos aspectos, um dos pilares do CQRS, toda vez que eu tiver uma alteração na minha entidade, lembrando que o evento no CQRS
ele reflete uma alteração do estado da minha entidade, então é sempre uma coisa que aconteceu no passado, ele vai disparar esse evento que é uma foto daquele momento. Então eu consigo popular o meu event sourcing com todas as fotos necessárias para depois recriar, ou reprocessar, ou projetar de uma outra forma o meu dado. Então, mas na prática com o banco de dados, como é que fica? Tipo assim, eu tenho meu banco de dados quente, normal, aí surgiu uma intenção de alteração do CPF. Quando eu altero o CPF, eu altero o dado quente, mas, além disso, eu adiciono isso num outro banco ou eu duplico essa linha no mesmo meu banco de dados quente? Como é que... Depende de como está arquitetado a sua aplicação. Sua aplicação já está toda com event sourcing, você vai alterar. Agora, se sua aplicação está no modelo tradicional, mas o seu evento ele vai para um barramento de eventos, e esse barramento de eventos alimenta uma outra estrutura de event sourcing, então são dois paradigmas diferentes. Como eu costumo trabalhar aqui, que é uma forma mais simples, mas na realidade das pessoas. Minha aplicação principal, ela trabalha no modelo tradicional de atualizar a entidade é uma só e está sempre cuidado atualizado, mas toda vez que o evento ocorre, eu disparo para um barramento de evento, e aí o barramento de evento pode ser qualquer um, né, do gosto do cliente. Esse barramento de evento ele se encarrega de fazer esse snapshot dos acontecimentos. Então eu salvo no segundo banco, e aí nesse segundo banco eu mantenho quase um banco de log, né? Eu tenho um trace completo, e lá eu mantenho todas as fotos de todas as alterações que acontecem na minha aplicação. Isso para um determinado cenário. Para outros cenários que eu não preciso manter toda a foto, eu só jogo esse evento lá, uma aplicação consome e vê se tem necessidade de projetar alguma outra base de dados manipulando. Um exemplo que a gente tem isso. Hoje a gente tem um dashboard que a gente, em tempo real, a gente mostra os dados financeiros do cliente. Então, toda vez que acontece uma transação aqui, a gente dispara um evento, esse barramento tem uma aplicação que fica lendo, vai pegando essa foto e calculando em tempo real qual é o meu faturamento. Então, essa é uma forma de trabalhar. Isso não é necessariamente event sourcing, isso é event drive. Então, estou drivado a minha aplicação para evento, não necessariamente usando event sourcing. Eu posso usar event sourcing, sim ou não, depende da complexidade. Um sistema que é transacional, trabalhar com event sourcing é totalmente elogiável, porque eu sei exatamente o que aconteceu, então nunca perco meu histórico, está sempre lá, mas isso vai de acordo com a necessidade e a demanda de arquitetura do cara. Eu não aconselho quem está começando a trabalhar com CQRS de cara trabalhar com event sourcing, e sim com event driving. Então eu drivar evento, eu acho uma coisa bacana, transforma essa projeção de dados de uma forma assíncrona, e aí tem uns consumidores que manipulam isso para mais de uma base de dados, para o detalhe que você quer, mas o event source já é uma coisa um pouco mais parruda, um pouco mais complicada. Principalmente quem trabalhando com programação orientada a objeto, mudar o mindset para trabalhar com event source já é um pouco complicado. Uma outra coisa que também não aconselho, que não é errado, mas eu acho que tem linguagens melhores para trabalhar com event source do que linguagens orientadas a objeto. Vai ser uma opinião minha. Então, é assim que eu costumo trabalhar. Não sei se ficou claro para você. Top. Agora uma pergunta. Quando você falou que passa por um barramento ali de eventos, o que você quis dizer? Você quis dizer ali um sistema de filas, por exemplo? Onde toda vez que eu salvar, eu mando, sei lá, para um Kafka, para um RabbitMQ, para um ActiveMQ, para um, sei lá, um SQS da vida, e lá na ponta tem o consumidor lendo e gravando isso na outra ponta. Tipo isso, funciona de forma totalmente assíncrona? Isso, exato. E qual a vantagem de eu utilizar um sistema desse tipo? Porque no meu próprio barramento de eventos eu consigo fazer o roteamento para aquela mensagem ir para os consumidores que de fato necessitam daquela informação. Exemplo, se eu tenho que projetar, o exemplo que você deu, se eu tenho um sistema de cadastro, um sistema de marketing, um sistema comercial, eu posso, quando o evento for disparado, eu já fazer o roteamento para esses dois caras. Mas imagine que o cara já é um cliente, então eu não preciso, de fato, mandar para o comercial. O comercial não precisa ligar para o cara. Talvez ou o contrário, sou de marketing, só que precisa ligar para o cara. Eu consigo ainda fazer um roteamento para, de acordo com a necessidade do dado, eu estar roteando para um determinado consumidor ou para outro, e aí usar essa estrutura do barramento de eventos para flexibilizar e aumentar meu leque de opções na hora de trabalhar com os eventos do CQRS.
Tá, então o que você está me dizendo é o seguinte, vamos imaginar, estou tentando juntar tudo isso que a gente falou agora. Imagina eu tenho um sistema onde eu tenho os dados dos meus clientes, legal? E esses dados eles podem ser alterados diversas vezes por diversos outros sistemas. Então o que eu faço? Vem uma intenção ali para alterar um dado cadastral daquele meu cliente que eu estou mudando de estado, por exemplo. Ok? Mudar para Brasília, por exemplo. Então eu fui lá, botei lá que eu vou para Brasília. Eu estou fazendo isso, caindo ali na minha camada de use case, depois caindo ali no meu domínio mesmo, etc. Aí o que acontece? Isso vai ser persistido no banco de dados. Uma vez que isso persistiu no banco de dados, o que acontece nesse momento? Eu posso disparar um evento automaticamente para uma fila minha, que fala, ou usando um PubSub, por exemplo, todo mundo que tiver a fim de pegar dados de clientes, né, que estão sendo alterados, se inscreve nesse tópico aqui. E daí, isso aí vai cair para um outro sistema que fica lendo esses dados e fala, o Wesley mudou de endereço. Tá aqui, né? A área de marketing, o Wesley mudou para Manaus, né? Então, deixa eu chegar, botar ele no sistema de vendas, que o representante dele de vendas agora vai ser de Manaus, né? Eu posso fazer isso automático. E ao mesmo tempo, enquanto eu soltei esse evento, um desses eventos também aí que pode estar acontecendo é o processo de gerar aquela visualização, né, o banco de dados de leitura para facilitar a minha vida, projetar isso para qualquer tipo de relatório a mais. Então, com o mesmo evento que no momento que eu salvei, eu jogo para uma fila para alterar os outros sistemas lá, é o mesmo evento que eu posso usar, por exemplo, para projetar a minha nova base que eu vou utilizar para leitura futuramente. Seria mais ou menos isso? É perfeito, essa explicação é perfeita, exatamente assim. Isso é o conceito de Event Driven, então por isso que é importante separar. Isso é quando trabalha com CQRS com Event Driven, não necessariamente Event Source. Pode ser sim também Event Source, mas é um Event Driven, drivado a eventos. Todo Event Source é Event Driven, mas não todo Event Driven é Event Source, mais ou menos isso, né? Exato, perfeito. E qual que é a principal diferença aí dos dois? Como que você... Então, para mim, a principal diferença é exatamente essa. A diferença é que, quando eu trabalho somente com o Event Driven lá, da vida, eu não necessariamente preciso armazenar toda a mudança da minha entidade. Eu posso ou não. Eu tenho meu filtro ali, né? Exato. O Event Sourcing é Caxias, né? É Caxias. O Event Sourcing é Caxias. Eu tenho que conseguir ir e voltar no meu timeline da minha entidade o tempo que eu quiser. Esse é o conceito do Event Sourcing. Eu tenho que conseguir fazer essa navegação em todo o histórico de vida da minha entidade. Então, tudo que passa na minha entidade, toda alteração, eu tenho que conseguir ir e voltar. Comparando, mais ou menos, um Git da vida, para trazer uma linguagem. Eu consigo ir e voltar para todos os commits. Eu tenho que conseguir fazer isso. Toda alteração é um commit e eu consigo voltar e ir voltando na minha linha do tempo. Esse é o conceito do Event Sourcing. No Event Drive, não. Eu posso ou não fazer isso. Eu pego o dado, filtro e vejo se vale a pena eu utilizar essa parada. Se não, vai embora da fila. Consome e joga. Tipo isso. Bom, Thiago, tem mais alguma coisa que você acha que seria legal você falar em relação aí sobre CQRS, etc, pra galera? Tem uma coisa que é muito importante, o erro que eu vejo acontecer muito com quem está começando a usar CQRS, que é um comando chamar o outro. Isso daí é uma prática que não deve acontecer. Como eu falei, o comando expressa uma vontade, uma necessidade do cliente. Então, um comando, ele não chama um outro comando. Isso está errado. Então, não é porque eu bebi água, eu tenho que chamar o comando de fazer xixi, tipo isso, né? Não tem que ter essa ligação. Então, muitas vezes, quando a pessoa não consegue planejar diretamente o que o comando vai fazer, acaba, ou então na intenção de reaproveitar um comando, já tem um código que já faz algo parecido, vai lá e um comando chama no outro. Não, isso está errado. Aí, se você quiser reaproveitar o código, você pode fazer o quê? Um serviço de domínio. E você encapsula a lógica lá no serviço de domínio, que é um comando pode utilizar aquela lógica, o outro comando pode utilizar aquela mesma lógica. Então, eu encapsulo para reaproveitar código, mas nunca um comando chama o outro. Então, chega lá, um comando de criar usuário e disparar e-mail. Opa,
é errado. Posso chamar um serviço de disparo de e-mail, mas não um comando de disparar e-mail. Não sei se ficou bem claro essa diferença. Então, isso aí eu acho que é importante ressaltar. Eu normalmente, quando eu trabalho... É que assim, cada pessoa normalmente cria, arquiteta a aplicação de alguma forma, sempre tem a raiz ali normalmente no DDD, mas eu normalmente trabalho com três pontos ali principais. Eu tenho a minha camada de domínio, onde toda a minha regra de negócio está lá, e inclusive os meus domínios, normalmente eu não trabalho com domínios anêmicos, ou seja, eu trabalho com domínio rico, as regras estão lá, as validações estão lá, tá tudo lá, o domínio se autovalida, as entidades se autovalidam. Depois disso, eu trabalho com uma camada de caso de uso, ou uma camada de serviço, que basicamente pega um fluxo, um caso de uso de usuário, ou seja, o usuário quer falar oi para a esposa, né? Então eu vou pegar o usuário, vou selecionar o usuário, vou ver quem que eu vou colocar. Ou seja, basicamente é o serviço, é o fluxo que você está querendo fazer. Quando você está falando do CQRS, é que além desse fluxo, essa camada de serviço, esse caso de uso que você tem aí feito, modelado, sei lá, criou o usuário, mandou um e-mail, você tem uma camada além dessa, que é a camada do CQRS dos comandos, e essa camada chama provavelmente esse serviço de domínio, essa camada de serviço que executa esse processo. Explica melhor para mim. É que você tá falando de domain service, né? Que é antes da camada de serviço, é que depende muito de como... Ia falar. Tudo do DDD. DDD é... Acho que vale um podcast só do DDD, que ele é tão simples que cada um interpreta de uma forma, né? Provavelmente você tem domínio e domain service e as suas validações ficam domain service. A minha fica sempre dentro de domínio, eu não tenho domain service, mas eu tenho a service layer, que normalmente ficam os meus casos de uso. Mas... Exato. Então, quando eu falo que um comando deve chamar o outro, é o seguinte, como eu falei, o comando expressa uma intenção do usuário, então uma intenção do usuário é única. Dentro da intenção do usuário, eu posso ter algumas steps que de fato vão acontecer para aquele comando ser computado como um sucesso. E quando eu falo que eu quero reaproveitar essas steps, quando eu falo de domínio, de serviço de domínio, é justamente o que eu preciso compartilhar com mais de um comando sem atrelar a chamada de um comando ou outro. Como eu falei, quando eu crio o usuário, eu preciso disparar o e-mail? Beleza. Então, eu também posso ter um comando de disparo de e-mail que o usuário pode chegar lá e disparar o e-mail na mão. Isso pode ser uma intenção do usuário. Agora, se esse cara tem a mesma necessidade do outro, em vez de eu chegar e fazer um comando de criação do usuário, chamar um comando de disparo de e-mail, um fluxo que deve partir sempre do usuário, eu encapsulo essa lógica que é compartilhada entre os dois no serviço de domínio, então cria uma coisa separada, em que tanto o comando de criação de usuário acessa esse serviço de domínio para executar essa operação, quanto o serviço de criação de disparo de e-mail acessa esse serviço de disparo de e-mail. A ideia é nunca uma intenção do usuário chamar outra intenção do usuário no mesmo fluxo. Mais ou menos do tipo, eu tenho uma intenção que é cria usuário e envia e-mail. E eu tenho uma outra intenção que é cria usuário, envia e-mail e envia o SMS. Eu não posso criar, por exemplo, um comando de envio de SMS chamando o cria usuário, envia e-mail só para aproveitar e botar o SMS lá junto. Não. Mais ou menos isso. Eu não reaproveito o comando pronto. Nesse caso, eu criaria de novo o cria usuário, envia e-mail e tal, né? E o envio de e-mail e a criação do usuário internamente pode estar dentro do mesmo serviço de domínio, por exemplo. Exato, ou numa camada de source cutting, por aí vai, de acordo com a arquitetura da sua aplicação. A ideia é justamente não confundir. Lembra, comando é uma intenção do usuário. Então, uma intenção do usuário não chamou outra intenção do usuário. Não existe isso. Isso daí é lógico. Então, é sempre uma intenção do usuário, que essa intenção do usuário pode ter algum espaço para que ela seja executada. E da outra também. Se tem alguma coisa que é em comum, então eu encapsulo um compartilhado e esse compartilhado se comunica com todos. Maravilha! Thiago, cara, queria agradecer muito aí pelo seu tempo. Somente para a galera saber, agora aí no Brasil são 1h da manhã? 1h da manhã.
1h da manhã, galera. Então, olha, agradeçam aí o Thiago pela disponibilidade, o cara trampou o dia inteiro e etc, e ainda gastou esse tempo aí com a gente para compartilhar esse conhecimento. Então, vou pedir aí para vocês, galera, compartilhe o vídeo, compartilhe lá no Instagram, fala aí pra galera, para que esse conhecimento, cara, e que você não vê conteúdo desse nível, com explicações do beabá, de como que funciona, coisas de alto nível, né, por aí, né, basta dar uma olhada no Google, etc, você vai ver as coisas, mas não com exemplos de uma forma tão aprofundada como essa. E fala aí, Thiago, pra mim, cara, fala a verdade, saber programar é uma coisa, mas uma hora que o cara sabe trabalhar numa equipe, consegue entender esses padrões, né? Entender esses conceitos, muitas vezes vale muito mais do que o cara programar numa linguagem. Às vezes o cara, sei lá, programa em Rails, né? Usando Ruby on Rails e vai trabalhar aí na Mundipag e vocês usam aí C#, mas o cara manja tudo quanto é conceito. Às vezes é mais rápido o cara aprender uma linguagem do que aprender todos esses conceitos aí pro cara continuar sair trabalhando, né? Cara, isso é uma coisa importante. Não só isso, como até mesmo saber qual linguagem se adapta melhor com aquela necessidade. A gente, por exemplo, tem sistema em várias linguagens aqui. A gente tem, apesar do core, da maior parte das aplicações em C#, a gente tem aplicações em Golang, a gente tem aplicações em Java, a gente tem aplicações em Python, a gente tem algumas aplicações em PHP. Então vai de acordo com a necessidade daquele tipo, daquela demanda. Então, nunca se apega à linguagem de programação, é claro. Você tem que ter uma linguagem de programação que é o seu carro-chefe, que é sua motriz, que vai te dar o direcionamento para sua carreira, até mesmo que cada tem uma sua especificidade. Mas nunca se apegue a ponto de, cara, vou fechar os olhos para as outras. Porque para uma determinada necessidade, uma pode ser melhor do que a outra. Não é porque ela é sempre melhor, mas para uma necessidade ou outra, aquela pode ser melhor. E por aí vai. Falando nisso, caras, vocês estão com vagas? Bastante. Sempre temos vagas. Sempre tem vagas? Gente boa, a gente sempre tem vaga. Se a gente não tiver, a gente dá um jeito. Beleza. Então, galera, eu vou pedir daí, deixar o link aí embaixo também para você que estiver a fim de trabalhar aí com a Mundipag, com a galera da Stone, trabalhar aí com o Gambarra aí no seu cangote. Eu vou deixar o link aí. Quem sabe você pode trabalhar com eles. Vocês estão no Rio, né? Estamos no Rio e estamos com vaga remota, pro Brasil todo. Aí, galera. Então não tem mais... 100% remota. Então tem essas vagas aí pra galera de Go. Como eu falei, a gente não é drivado de tecnologia, então temos uma equipe só de Golang. Essa equipe é 100% remota. Aí, galerinha. Linguaginha do coração aí. Demorou aí pra você aprender Golang também. Cara, valeu mesmo aí pelo seu tempo, boa noite aí pra você. E, cara, espero a gente bater mais papos aí pra gente trocar mais ideias. Quem sabe uma hora a gente pode falar mais sobre DDD, falar sobre entrega de software e falar de paradas que realmente você não encontra em qualquer lugar, porque tutorial de como fazer isso, de como criar aquele negócio é uma coisa. Agora, pontos conceituais que mudam completamente a forma como você desenvolve software, você não acha fácil. Bom, galera, era isso então. Um grande abraço aí pra vocês. Thiago, um abração aí pra vocês e até o nosso próximo episódio. Esse podcast foi apresentado pelo projeto Full Cycle. Acesse fullcycle.com.br e também não deixe de nos seguir no Instagram, @devfullcycle.